Friends. Boa noite, tudo bem, pessoal? É... A Bolsa vai orar pra gente começar e eu leio. Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade, mais um dia de vida. Entregamos os nossos erros em tuas mãos, Pai, te pedindo que o Senhor nos ajude a consertar nessas áreas, Pai. Que o Senhor nos ajude a ficarmos limpos dos nossos pecados, dos nossos traumas, e que nós possamos, Jesus, continuar buscando pelo Senhor, buscando em te honrar. Proteja nosso estudo, abra os nossos olhos, nossos ouvidos, e que essas palavras entrem nos nossos corações e permaneçam por toda a eternidade. Amém. Amém. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Qual é a sua vida? Tiago 4,14. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Sua vida é formada como você a enxerga. Como você define sua vida determina seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes como você vê a vida. Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa e um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem, a vida é um carrossel, às vezes você está em cima e às vezes embaixo. Na verdade, isso aí é montanha russa, né? Carrossel fica Não, mas girando, tem né? umas que são com os cavalinhos em cima e embaixo. É verdade. Ah, e algumas vezes você fica dando voltas, aí sim. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Ou a vida é um jogo de cartas, você tem de jogar com o que tem na sua mão. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Essa imagem é sua metáfora de vida. É assim que você a enxerga, consciente ou inconscientemente. Vamos fazer esse exercício? 5 segundos pra gente pensar em uma imagem que defina a nossa vida agora. Eu pensei numa bomba atômica. Jesus. Não consegui pensar em nada. Não, tá muito interessante. É assim que você enxerga, consciente ou inconscientemente. É sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam uma roda gigante. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Eu ia ler tartaruga. Essa metáfora secreta de vida influencia sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, alô Lucas, certamente valorizará a velocidade e provavelmente viverá apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer sempre será muito importante para você. Qual a sua visão de vida? Você pode estar fundamentado a vida numa metáfora defeituosa. Para cumprir os propósitos para os quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, diz Romanos 12, 2. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigidas por propósitos. Estudaremos os 2 primeiros neste capítulo e o terceiro no próximo. A vida na Terra é um teste. Essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, a fé, a obediência, o amor, a honestidade e a lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou Abraão ao lhe pedir que oferecesse o filho Isaque. Deus provou Jacó quando
quando esse precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden e Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova por Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram provadas em importantes provas, como José, Ruth, Esté e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa. E toda a vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Ele até observa a mais simples ação, como quando você abre a porta para alguém e pega o lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado com um balconista ou uma garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever alguns deles baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Em minha vida, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança, pelo meu modo de lidar com o que está em minhas mãos, meu amor por meio das pessoas. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa, e toda a vida é um teste. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. Isso acontece muito, né? Acho que todo mundo aqui já passou por isso. O próprio Jesus passou por isso, né? Deus meu, por que me abandonaste? Enquanto ele estava na cruz. Que isso? Orgulho. Ezequias desfrutava íntima comunhão com Deus, mas no momento crucial de sua vida, o Senhor o deixou só, a fim de testar seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo um menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, enquanto outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concedeu para lidar com eles. A Bíblia diz: Deus cumpre sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Diz 1 Coríntios 10, versículo 13. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Tiago 1:12. A vida na terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos e os recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa quando o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse, e Ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo que você pode fazer é desfrutá-la algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado de sua criação e nomeou-os administradores de sua propriedade. A Bíblia diz: Deus os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se rastejam pelo chão. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele.
Dessa função, o homem jamais foi exonerado, e é parte de nosso propósito atualmente. Tudo que desfrutamos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus pôs nas mãos. A Bíblia diz: você tem alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que você tem vem de Deus, porque vocês se vangloriam como se tivesse realizado alguma coisa por si próprio? Forte. Há alguns anos, um casal permitiu que minha esposa e eu, em nossas férias, usássemos sua bela casa de frente para uma praia no Havaí. Era um conforto com o qual não podíamos arcar, e aproveitamos muitíssimo. Eles nos disseram: usem-na como se pertencesse a vocês, e foi o que fizemos. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos toalhas de banho e os pratos, e até nos divertimos pulando nas camas. Mal sabíamos, durante todo esse tempo, que a casa não era realmente nossa. Mais sabíamos, no caso. Por isso, tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos proprietários dela. Queria um amigo assim. Nossos valores culturais dizem: se você não é o dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. Se eu não me engano, a Ageu 1 vai falar algo semelhante. Eu não sei as palavras certas, eu acho que eu só li Ageu uma vez. Mas é basicamente É tão isso. milagre alguém lembrar de Ageu e falar algum capítulo dele. Mas no primeiro capítulo fala basicamente isso, tipo, que você tem que cuidar da igreja, porque a igreja é a sua casa, a igreja é a casa de Deus, e se você não cuida da casa de Deus, da forma que deve ser tratada, você não vai cuidar de nada tão especial, sabe? Porque é a casa de Deus. Enfim, depois vocês leem lá, vocês me corrigem se eu estiver errado. Onde que eu parei? Os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrá-los que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança e, consequentemente, se revelaria a vida de um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus, na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, 14 ao 30. Um homem de negócios confiou sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e compensou a cada um adequadamente. O senhor daquele servo disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Ao final de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. De novo, ao final de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicâncias eternas. Se você trata tudo como um cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Então não quer dizer que só quem está ali na frente, de frente, né, pastor, ministro de louvor, que tem um cargo maior, enfim, que vai ser recompensado por Deus. Mas não, quem está ali fora servindo água, quem está ali na mídia, quem está na intercessão, que ninguém vê, essas pessoas também têm muito valor para Deus. Primeiro, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá: muito bem, bom trabalho. Segundo, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu o porei a cargo de muitos. Terceiro, você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus. E aí já volta aquela história que a gente vem falando já há alguns dias, que se você não é fiel no pouco, não tem por que Deus te dar muito. Que usa a área financeira para nos ensinar e confiar nele. E para muitos, o dinheiro é maior do que todos os testes. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliar como somos confiáveis. E a Bíblia diz: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas desse mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Esta é uma verdade fundamental.
Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e a qualidade de minha vida espiritual. Ali do lado está dizendo: quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. O modo de eu administrar meu dinheiro, a riqueza deste mundo, determina quanto Deus pode confiar em mim, a mim as bênçãos espirituais, as riquezas verdadeiras. Deixe-me perguntar, a forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Podem ser confiadas a você as riquezas espirituais? Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste e um cargo de confiança, e quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. A vida é um teste e um cargo de confiança. Versículo para memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Volto naquele ponto. Vou até contar a experiência aqui. Antigamente eu tinha muita vontade de, quando eu estivesse num restaurante, tal, alguém viesse vendendo algum doce, alguma bala assim, eu chegar e tipo, toma aqui 20 conto, 50 conto, sendo que a bala era tipo R$1, R$2. E muitas das vezes eu tinha dinheiro na carteira sobrando, mas o meu ego não deixava compartilhar. E hoje em dia eu tenho certeza que aquilo era um teste de Deus pra mim, tipo assim, e quero ver se você tá disposto a perder para ganhar. E durante muito tempo isso foi algo que bateu muito no meu coração, principalmente questão de dízimo. Eu venho de uma igreja grande, então o tempo todo eu falava, não tem por que eles quererem meu dinheiro, o pastor vai roubar, é pra comprar, pra desviar dinheiro, pá e tal. Só que teve um dia que Deus falou comigo sobre essas coisas. E aí eu comecei a mudar. Porque se eu quero chegar numa igreja e ter uma boa água, um ar-condicionado, luz, enfim, quero ter uma qualidade na minha igreja, eu tenho que fazer parte daquilo, porque eu estou usufruindo daquilo. E querendo ou não, é uma forma de evangelizar também, a gente ter tudo com qualidade e tal. E aí eu fui confiando meu dízimo, meu dinheiro a Deus, e tudo tem mudado. Não digo só em questão de dinheiro, mas o que o livro está falando em questão espiritual. Tipo assim, meio que eu me destravei do dinheiro, da ganância do dinheiro, de ficar correndo. Na internet tem até um ratinho, uma imagem de um ratinho que fica correndo atrás do dinheiro. Ele fica num ciclo. E quando a gente é libertado disso, a gente começa a expandir os nossos olhares e ver que não é só naquela direção que a gente tem que correr, né, por conta de dinheiro e tal. E aí Deus começa te entregando coisas, te confiando coisas. E é basicamente isso. Você é fiel no pouco e Ele te dá muito. Agora, se você não é fiel no pouco, não tem por que Ele confiar em você. Porque Ele, na verdade, Ele já sabe que o seu coração vai te enganar. E aí, se Ele te der muito, você não sendo fiel no pouco, é como se Ele tivesse sendo a pedra de tropeço na sua vida. Então, não faz sentido. E muitas das vezes a gente acha que é porque Deus não quer. Tipo, tô pedindo e Deus não fala comigo. Ele não vai falar com você, cara. Não vai falar com você porque Ele sabe teu coração. Ele sabe que se Ele te der aquilo que você tá pedindo, você vai virar as costas para Ele. Então Ele prefere sair como um vilão do que Ele te dar e você virar as costas para Ele. Tranquilo, Gabriela, sem problemas. A gente tá finalizando aqui agora. Quer falar alguma coisa? É isso. A gente vai finalizar aqui e vamos deixar aberto para comentários. Até o próximo.